Olá, esse vídeo foi produzido para a disciplina de Fisiologia Vegetal do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, ministrado pela professora doutora Luísa Módulo e feito pelos alunos Lucas Moreira, Pedro Amaral e Vinícius Ferraz. E nele vamos falar um pouco sobre as plantas carnívoras. Primeiramente, definindo o que são plantas carnívoras, percebemos que são aqueles vegetais que conseguem absorver seus nutrientes de animais mortos, para crescer, sobreviver e se reproduzir. E para tal, apresentam adaptações para atrair, capturar e digerir sua presa. Fazendo um pequeno histórico sobre as descobertas desses variados indivíduos, percebemos que foram observados seus hábitos na segunda metade do século XVIII, e posteriormente o próprio Darwin realizou estudos e experimentos baseando-se em plantas carnívoras. Para pouco tempo depois, a naturalista estadunidense Mary Treat, em contato com Darwin, evidenciou que as substâncias liberadas pelos animais mortos nas plantas carnívoras eram absorvidas pelas folhas. Pouco tempo depois, Darwin publicou um livro sobre elas denominando as plantas insetívoras, um nome que caiu em desuso no ano seguinte, dando lugar às plantas carnívoras de fato. Sabemos que as plantas são capazes de produzir sua própria energia através do processo da fotossíntese, o que nos remete à pergunta: por que é que existem plantas que predam pequenos animais? É importante lembrar que os organismos vivos precisam de nutrientes para completar seu ciclo de vida e desempenhar funções básicas no maquinário celular, e as plantas não seriam diferentes. Para os vegetais, temos os chamados elementos essenciais para o seu desenvolvimento, e a grande maioria deles é retirada diretamente do solo. Porém, as plantas são capazes de absorver alguns nutrientes do ar atmosférico através de suas folhas. Em locais com baixa disponibilidade de nutrientes, aconteceu o que chamamos de pressões seletivas, que culminaram com a modificação ao longo dos anos nas folhas das plantas carnívoras, em estruturas e mecanismos feitos para atrair, prender e digerir animais para posterior obtenção dos nutrientes. O nitrogênio é um dos principais nutrientes que fazem parte dos elementos essenciais e está diretamente ligado na estruturação e metabolismo das plantas, assim como no seu ciclo de vida. Ele é um elemento que será incorporado aos esqueletos de carbono e participará de reações de oxirredução na planta. É importante ter em mente conceitos como a absorção e assimilação do nitrogênio, pois o nitrogênio é absorvido através da entrada desse composto dentro do organismo. E lá será inserido e utilizado em reações químicas para a formação de compostos orgânicos. Quando assimilado, ele participará da formação de aminoácidos e posterior confecção de proteínas, e também participa das formações de ácidos nucleicos, que são compostos de bases nitrogenadas que formam o RNA e o DNA. A falta de nutrientes causa severos danos nas plantas, e a falta do nitrogênio causa inibição de crescimento, insuficiência na produção de clorofila, a chamada clorose, perda de folhas mais velhas e o afinamento do caule, deixando-o quebradiço. As plantas carnívoras possuem alguns mecanismos de captura de suas presas. Em Dinoia, a folha é modificada nessas estruturas bilobadas com uma união central. Dentro delas existem pelos epidérmicos sensoriais que estimulam o fechamento desses lobos foliares, prendendo um inseto onde será digerido ao longo de vários dias. Já a folha das droseras possui numerosos pelos glandulares multicelulares, que secretam um líquido viscoso nas extremidades com enzimas digestivas. Os pelos tendem a dobrar para dentro da folha, carregando o inseto, onde será digerido e absorvido ao longo de vários dias. Na imagem dessas droseras, podemos perceber insetos presos pelos gotículas grudentas que elas secretam. E se notarem melhor, na imagem 13 há uma folha dobrada, que provavelmente está no processo de digestão de algum inseto. Um fato interessante é que o fóssil mais antigo de uma planta carnívora conservada data de mais ou menos 40 milhões de anos atrás, e podemos perceber que possuem estruturas bem parecidas com plantas carnívoras atuais. Na esquerda vemos a foto do fóssil,
com estruturas e prolongamentos muito parecidos com as droseras que vemos hoje em dia. Outro fato interessante é que as plantas carnívoras são angiospermas e, portanto, produzem flores. Sendo assim, para completar seu ciclo de vida, precisam ser polinizadas, o que nos remete a uma dualidade, pois elas necessitarão de insetos para se alimentar e também de insetos para polinizá-las. Sendo assim, estudos feitos em algumas espécies de plantas carnívoras provaram alguns mecanismos utilizados por elas para atraírem os polinizadores só para as flores e atraírem as presas só para as folhas. Um deles é o distanciamento da superfície floral da foliar, e outro é a liberação de diferentes cheiros nas flores e nas folhas para atrair os insetos certos para cada função de que elas necessitem. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.